Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Muito bem, todos acharam? Maravilha. Antes nós vamos fazer uma breve oração, antes de começarmos a ler este versículo. Vamos curvar nossas frontes e orar. Oremos. Santo Pai amado que está no céu, nós estamos gratos a Ti, pois nós estamos aqui na Tua Santa Casa de Oração, que é um grande privilégio estar na Tua presença. Que o Senhor abra os olhos de cada pessoa que está aqui, ó Pai, para que ela possa entender a mensagem. E que o Senhor faça com que me use também, ó Pai amado, para explicar. Embora tenham poucas pessoas, infelizmente, para escutar essa mensagem, mas que o Senhor possa também usar essas pessoas que estão aqui na igreja, quem sabe para falar da minha pregação e espalhar também a minha palavra que eu fiz hoje. Nós agradecemos, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos de cada pessoa que está na pregação, de cada pessoa que está aqui nesta igreja. Amém. Pois é. O tema de hoje, já está muito bem, né? Nós vamos falar sobre Eclesiastes 11, capítulo 9. E aqui diz: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá conta. Este verso aqui, uma vez minha mãe falou, né? Quando eu era criança, eu era basicamente uma criança assim de 2 anos, enfim, 2 anos não, 7, 8, enfim. A minha mãe fala: olha, o jovem tem muita energia, diferente de uma pessoa de meia idade, idosa, né, que ela geralmente fica mais cansada, o que é interessante no caso. A minha mãe falou: olha, filho, aproveita que você é jovem, que você tem muita energia, gaste a sua energia nas coisas de Deus, como por exemplo, aproveite para orar por algum amiguinho seu, sabe? Aproveite a energia que você tem quando jovem, quem sabe, para pregar o Evangelho, né? A palavra de Deus, cantar, até porque Deus também nos deu talento também para realizarmos também as obras para com Ele, sabe? Por exemplo, se você tem um talento de cantar, você pode usar o seu talento para pregar o Evangelho. Ou seja, aproveite quando você é jovem e use a sua energia, quem sabe, para pregar o Evangelho. Até porque aqui neste mundo, principalmente no século XXI, há muitos jovens e pessoas sedentas pela palavra de Deus, ainda mais que estamos vivenciando crises, não é verdade? Guerra da Ucrânia, muitas coisas assim, não é verdade? E então, e lembrando também que quando você é jovem, você também sempre deseja fazer escolhas boas. Eu lembro uma vez que já fui em várias pregações, né, quando criança, e sempre tem um exemplo de pessoas, por exemplo, que já se batizaram, mas ainda assim, depois que se batizaram, parece que elas ficaram também com sequelas. Por exemplo, cometeram iniquidades quando era jovem, depois que conheceram a palavra de Deus, se batizaram. Enfim, elas ainda têm uma marca. Então, quando você é jovem, aproveite para fazer boas escolhas, plante frutos bons. Quem sabe até mesmo isso pode também ajudar as pessoas também, né? Os jovens da sua escola. Você pode ser um jovem com essa mensagem assim, um talento, para fazer com que as pessoas da sua universidade, escola, trabalho, possam realmente, você pode plantar uma semente nessas pessoas. Mas enfim, eu vou passar aqui o slide, né? Enfim, jovens, suas escolhas determinam o seu futuro. A gente sabe muito bem que quando o jovem se forma, ele tem a sua escolha depois para fazer, na verdade, e é nesse momento que cerca uma pressão assim, na verdade. Os jovens, infelizmente, muitos de hoje em dia, principalmente no século XXI, no caso, né, um pouquinho antes, lá quando teve nos anos 80, 90 também, mas especificamente no século XXI, os jovens, eles têm hoje em dia tornado, infelizmente, muitas escolhas erradas. Claro, não são todos, mas infelizmente muitos têm se afastado dos caminhos de Deus, porque parece que a luz mundana, assim, essa questão assim da atividade mundana tem seduzido os jovens, infelizmente, e muitos. Até mesmo existem até jovens que estão propensos, se não estiverem firmes na palavra de Deus, a irem basicamente no caminho largo, não é verdade? Até porque cada vez mais o mundo tem mais entretenimento, não é verdade? Olha só o tanto de entretenimento que nós temos hoje em dia. Netflix, filmes, né? Muitas coisas. E também tem
temos que tomar cuidado, porque também Satanás pode usar um meio também de entretenimento para seduzir os jovens para o caminho da perdição. Então, aqui diz, escolher certo para ter um futuro próspero e feliz. Olha, jovens, eu sei que de jovens você só tem eu no caso, né? Mas enfim, vocês, todos os adultos que estão aqui, eu tenho certeza que vocês vão falar da minha pregação, da minha mensagem para os jovens da igreja, quem sabe? Até porque Deus pode usar cada um de vocês adultos, né? Para falar a palavra de Deus que estou passando hoje para os jovens que não estiveram aqui, não é verdade? Deus usa os adultos também, todas as pessoas, não é verdade? É Deus. E então, o que acontece? O jovem, ele precisa escolher certo, a gente sabe muito bem disso, porque quando fazemos escolhas boas, nós temos um futuro bastante próspero e feliz. No caso, para quem não sabe, eu sou investidor, né? Quem já ouviu aquele ditado? Ah, escute sua mãe, se não escutar vai dar errado. Quem já escutou esse ditado? E minha mãe tem razão mesmo. Uma vez, às vezes, minha mãe falava, para quem não sabe, eu faço corte e costura, eu estou aprendendo alfaiataria masculina, e eu costuro roupa de época, né? Porque eu gosto de usar roupas antigas, roupa da década de 40, você já me conhece. Aí minha mãe falava, mãe, eu quero costurar. Não, filho, escuta a mamãe, não costure à noite, senão vai dar errado. Sua mãe, olha o tanto de peça que eu fiz que deu errado, por costurar à noite, porque eu estava cansado. Pois é, né? E grande parte das vezes que eu não escutei minha mãe durante a costura, não deu errado. Quer dizer, deu errado, infelizmente, né? Deu errado. Mas enfim, é a mesma coisa com Deus, que diz aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Olha, jovem, faça a escolha certa, ande nos caminhos. É a mesma coisa que uma mãe falando com o seu filho. Olha, não faça isso, não faça aquilo, escute a mãe. A mesma coisa também, né? Eu sou investidor, aí eu fico assim, nossa, eu quero investir mais um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Porque eu quero ter um futuro promissor também, né? Aí minha mãe fala, adeus, escute sua mãe. Mas dessa vez, né, de tantas experiências ruins, né, decidi seguir minha mãe, né? Enfim, passar o slide aqui. Nós aqui temos uma imagem, certo? Para quem não sabe, eu faço musculação, né? E enfim, a musculação está sendo uma grande bênção na minha vida, né? No caso, além de tudo, decidi comer alimentavelmente, sabe? Comer uma alimentação mais saudável, frutas, legumes, né? Aí de sobremesa, enfim, eu estou decidindo optar em vez de chocolate por frutas, uma maçã, né? No caso, né? Enfim, nós temos aqui nessa imagem que vocês estão vendo um jovem, né, fazendo musculação, cuidando da sua saúde, e do outro lado nós temos um jovem que tatuou o seu corpo, né, no caso, né, até porque, para quem não sabe, quem tem tatuagem, as pessoas que têm tatuagem na sua juventude, no final, quando a pele vai envelhecendo, a juventude ela acaba causando até mesmo efeitos negativos na saúde, né? É fato isso, a própria ciência fala isso, não é verdade? Enfim, geralmente sou um homem que pesquisa muito, curiosidade, ciência, enfim. E aqui do outro lado, na imagem direita, né, nós temos um jovem, basicamente, se exercitando. O jovem que fez uma escolha certa, na questão da saúde, que é um exemplo que eu estou usando. Do outro lado, um jovem que fez uma escolha errada, no quesito da saúde. A gente sabe muito bem que o narguilé basicamente um fumo, né, que surgiu lá no Oriente Médio, na região da Arábia Saudita, se não me engano, por volta, acho que do período assim mais, se não me engano, anos 80, acho que por aí, assim, não estou lembrado, mas que surgiu no Oriente Médio, surgiu. E, enfim, e muitos jovens, né, têm falado assim, os jovens que estão nos caminhos, irmãos, dizendo, mas narguilé faz mal. Não, o narguilé faz mal, o narguilé não faz mal, não faz mal. Muitos jovens da época da minha escola tenham falado isso, tinham falado essas coisas. E eu falava para cada um, pessoal, o narguilé faz mal. Isso na época de escola. Muitos jovens sempre diziam para mim, sempre que eu tentava alertar que o narguilé faz mal, lá durante o 7º ano e 8º ano. E por incrível que pareça, as crianças que estavam no 7º ano, porque para quem não sabe, quem está no 7º ano é uma criança de 12, 13 anos, 14, 13, 12, 14 anos, é uma criança ainda, né? Assim, vocês mal sabem que na época de escola, crianças de 14, 12 anos já consumiam narguilé, para vocês terem uma ideia. É forte isso. E durante a época de escola eu tentava alertar para todo mundo, mas ninguém acreditava. E não vai ser diferente no tempo do fim, né? Quando a gente estiver pregando, avisando para todo mundo, algumas pessoas vão tirar sarro, falando que isso não vai acontecer. Que a ciência fala que o narguilé é igual você fumar 6 cigarros de uma vez só.
eu estava alertado, mas todo mundo me zombava na época de escola. E com Noé foi a mesma coisa. Noé falava: olha, chuva vai vir, arrependam-se dos seus pecados, entrem, mas as pessoas não ouviram. É basicamente uma coisa igual assim, né? Mas no caso, no quesito da saúde. Eu vou mudando aqui o slide. E agora nós vamos abrir a Bíblia, né? Nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Um pouquinho mais atrás, né? Vou repetindo aqui, Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Todos acharam? Certo. Muito bem. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 27, versículo 12. E na palavra de Deus, aqui diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem pena. Muito bem. Você deve estar se perguntando o que esse verso quer dizer, na verdade. Esse verso, ele me lembra, enfim, perdão, meus senhores, Provérbios capítulo 1, versículo 10. Desculpe, tá? Muito bem. Eu esqueci de falar que esse eu incluí. Esse aí é o complemento daquela figura do fumo. Não estava no cronograma dele, tadinho. Pode passar a próxima. Enfim, deixa eu já passar o slide, né? Agora vamos para Provérbios capítulo 1, versículo 10. Aqui diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes... não, é o 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consistas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguem-nos vivos como o abismo e inteiros, como os que descem a cova. O que esse verso quer dizer? Enfim, uma grande estratégia do século XXI que Satanás também tem usado tanto contra os jovens, adolescentes, mas também para as famílias, é falsas amizades. Amizades não só falsas, mas também amizades também que fazem com que o jovem que não está firme na palavra de Deus seja seduzido e entre para os caminhos maus. Infelizmente é uma estratégia de Satanás que tem assolado muitos adolescentes e jovens. Sabiam disso? Eu vou dar um exemplo de um rapaz que estudou comigo. Ele era um ótimo amigo. É um exemplo, no caso, aconteceu isso, é fato. Durante a pandemia, eu e ele tínhamos uma grande amizade, né? Nós éramos amigos, até cheguei a até mesmo pregar um pouquinho do evangelho para ele, né? Durante um pouquinho antes da pandemia, né? Estavam as aulas presenciais em fevereiro. O que aconteceu? Chegou a pandemia, tudo certo, né? Nós tivemos aula online, infelizmente, e a gente manteve um contato distante. A gente só falava no chat das aulas online. Enquanto isso, o professor falava, às vezes eu falava assim, claro, para conversar um pouco, no WhatsApp também. Era uma amizade muito boa. Mas o que aconteceu? Depois que a pandemia acabou, lá em 2021 começou a voltar aos normal. A gente sabe muito bem disso, né? Enfim, começou a voltar ao normal. Voltou ao normal até que chegou às aulas presenciais. Quando eu vi ele pela primeira vez, ele estava completamente mudado. Infelizmente, ele tinha se afastado dos caminhos. Ele acabou se tornando adepto à cultura do funk, né, carioca, infelizmente, né? E até vi nos status do WhatsApp dele, né, que ele começou a fumar drogas, ele começou a beber, a se tornar um jovem rebelde, enfim. Depois disso eu fiquei intrigado. Eu tenho um amigo meu também, né, que eu comecei a falar com ele, até hoje a gente é amigo também, no caso. Comecei a falar com ele, o que aconteceu? O que ele se tornou? Por que ele seguiu esse caminho, sendo que ele não gostava desse caminho? Assim que eu vi a mensagem dele, ele mandou a mensagem a um amigo, abre aspas, ele disse o seguinte, um amigo:
Antes da pandemia, ele tinha amigos que eram adeptos ao mundo e à cultura do funk carioca. Eu estava pensando sobre esse dia, né, sobre esse caso que aconteceu, né, esses dias atrás, antes da pregação, e despertou uma ideia. Quem aqui esteve no programa Lar e Família, em agosto? Levanta a mão, quem esteve? Enfim, ele também, o pastor que estava aqui, que falava sobre o programa Lar e Família, né? Ele falou também que Satanás também tem usado muitas estratégias para trazer amizades errôneas, para quando o jovem não estiver firme na palavra de Deus, não estiver firme, fraco na fé, não buscar a Deus, não tiver uma vida de oração, comunhão, o que vai acontecer? Essa amizade vai acabar seduzindo este jovem, e o jovem vai acabar se desviando. A mesma forma como aconteceu o exemplo do meu amigo, na verdade. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei triste. Eu pensei, poxa, ele nem gostava de funk, né? Ele sabe muito bem que a cultura do funk é terrível. As letras, então, eles falam, né? As influências. E daqui a pouco, mais pra frente, eu vou falar como Satanás também tem usado também a cultura, o entretenimento, além das amizades errôneas, como uma forma de seduzir e acabar com os jovens também, para que eles se afastem cada vez mais do caminho de Deus. Muito bem, os perigos das más companhias também têm se tornado um risco muito iminente também. A gente está muito bem disso. Também vou passar um pouquinho do slide. E os jovens estão na mira de Satanás também. Como no caso, eu vou dar um exemplo dos entretenimentos também. Tem usado muito. Satanás também tem usado muito o entretenimento para fazer com que os jovens sejam seduzidos para o caminho largo, né? Para que eles vão até o caminho largo, até um caminho de perdição. É isso que Satanás quer. Satanás quer que muitas pessoas pereçam, não querem que elas ficam plenas, elas não querem que as pessoas ganhem a vida eterna, porque a ideia de Satanás é o seguinte: ele quer mais ímpios assim, para formar um exército, né? Até porque a gente sabe que Satanás é astuto, sujo. Infelizmente, os entretenimentos têm se tornado, como eu já disse, né, a própria cultura, né, tem se tornado uma grande arma também. A gente sabe muito bem que as músicas também são uma forma de entretenimento. Há uns canais no YouTube, né, que vivem falando sobre a realidade do Brasil, né, enfim, né, eu sigo no caso. Infelizmente, olha, tem se tornado terrível assim a cultura brasileira. A cultura brasileira também tem se usado no meio. As músicas, então, hoje em dia eles falam. Há um tempo atrás, 20 semanas atrás, comecei a escutar a evolução da música brasileira. Quando chegou no século 21, 2019, 18, 17, da nossa atualidade, em 2020, 2021, eu fiquei triste. As músicas, as letras, têm usado letras totalmente perversas. Letras que falam de promiscuidade, bebidas, drogas e outras coisas também. E isso, infelizmente, tem acabado fazendo com que muitos jovens pereçam, infelizmente. E Satanás também tem mirado muito nos jovens, né? Até porque ele sabe que os jovens têm energia para pregar o Evangelho. Os jovens têm o potencial para fazerem as suas energias transformarem em combustíveis, quem sabe, para a pregação do Evangelho. Você sabe muito bem disso, né? O jovem tem muita energia, enfim, como já disse no começo. A gente sabe muito bem que tem muito entendimento também que o sertanejo universitário, do funk, né, geralmente fala sobre bebidas alcoólicas, traz uma influência de bebidas alcoólicas também. Além de bebidas alcoólicas, fala também de caminho fácil, né? Fala também não só de caminho fácil, mas também fala principalmente também em traições, baladas. A gente sabe muito bem que baladas é um ambiente totalmente errôneo também, né? Acontece muita coisa absurda em baladas também. Não é só baile de funk. Baladas também acontecem então coisas assim cabulosas. E vou dar um exemplo também, que Satanás também tem usado influências mais externas do que internas, que é dentro dos lares. Por exemplo, o que seria externo? Você deve estar se perguntando. As influências externas não são nada mais e nada menos do que, como eu já disse, entretenimento, cultura e amizades, como eu disse no começo. A amizade também tem sido meio, né? Eu vou dar um exemplo antes de ler no Provérbios capítulo 22, né? Vou dar mais uma coisa que eu quero acrescentar. Os jovens também têm se corrompido muito também. Eu lembro que na minha época de escola, da turma da tarde, no 7º ano, eu
era o excluído da escola, assim, era rejeitado, né? Então, não tinha contato com outras salas de aula. Só tive outros contatos com as salas de aula, fui aceito assim, mais ou menos, né? No ano seguinte. Esse caso aconteceu em 2018. Durante a conversa, a roda de conversa, eu ficava lá, mas eu não deixava, é claro, isso penetrar em minha mente. Eu meio que rejeitava as iguarias do rei. Enfim, até porque não é errado você fazer amizade com alguém assim que tem uma cultura diferente da sua, por exemplo, não é adventista, por exemplo, mas ele tem um caminho diferente do seu, ele está no caminho largo. Não tem problema nenhum fazer amizade com esse tipo de pessoa. Mas quando essa pessoa tentar fazer alguma coisa, tentar te oferecer algo que não é bom, sempre rejeite as iguarias deste mundo, ou no caso as iguarias do rei também. No caso, Daniel, por exemplo, era um homem jovem, né? Ele sabia o que era certo e errado. Ele foi até os banquetes de Nabucodonosor, por exemplo, fez o banquete e tal. Só que lá dentro da roda tinha o quê? Os alimentos. Tinha alimentos impuros e a bebida alcoólica da época, que era o vinho. E é claro que Daniel sempre rejeitava, porque ele sabe que aquilo é ilícito. Ele sabe que aquilo é errado, vai fazer com que ele pereça, né? Então, não é errado você fazer amizade, assim, até porque, quem sabe, na hora de você rejeitar a iguaria dessa pessoa, você pode até falar assim, olha, não, eu sou um adventista do sétimo dia, e ele falar, nossa, adventista, eu nunca ouvi falar, e quem sabe você pode até dar um testemunho, né? Lembro uma vez que eu estava na adega, né, com a minha mãe, né, para a gente pegar um refrigerante para minha festinha de aniversário, né, aconteceu na noite de sábado, né, 7 de setembro, e a moça falou, você está com bebida alcoólica? Minha mãe, não tomamos nada, vodka, não, uísque, não. Aí eu falei para ela, não tomo nada. E ela, mas nem um vinhozinho? Eu falei, não bebo, nada de álcool, pois sou cristão, sou adventista do sétimo dia. E ela ficou até maravilhada, né? Enfim, isso pode ser, na hora de você rejeitar as iguarias, pode ser uma oportunidade de você, quem sabe até mesmo plantar uma sementinha. Depois a pessoa pode ficar curiosa, né, no caso. E quem sabe converter mais uma alma para o Evangelho. Amém. Enfim, agora nós vamos, né, como eu já disse, né, depois de dar esse exemplo, em Provérbios capítulo 22, né, Provérbios capítulo 22, versículo 24 ao 25, né. Repetindo aqui, né, Provérbios capítulo 22, versículo 24 ao 25. Muito bem, todos acharam? Maravilha. Muito bem, nós vamos ler Provérbios capítulo 22, do versículo 24 ao 25, que diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem cólerico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. O que quer dizer? Não associes, não tenta ser igual àquela pessoa que tem princípios errados, né? Durante a época de escola, como eu já disse, no recreio, né, não tinha outra opção. Lá em 2018 eu tinha que sentar na roda com o pessoal, né, que eram os amigos no caso, né, ou no caso colegas, né, porque do jeito que era assim. Enquanto eu estava na roda, eu via coisas assim totalmente absurdas. Absurdas assim que, olha, é capaz de cada um de vocês ficar com o cabelo em pé, né, pelo arrepiado, né, porque as coisas que eles falavam, sendo crianças de 12, 13, 14 anos, eram terríveis. Por exemplo, tantos assuntos para eles conversarem, recapitulação de filme, por exemplo. Olha só, vocês viram um livro, por exemplo, recomendo esse livro. Falar sobre o que vai cair na prova também, né? Coisas assim relacionadas à escola, pode ser também um projeto, imaginação. Assim, nossa, olha só, eu imaginei uma cidade futurista na minha mente, quem sabe posso usar essa cidade futurista no futuro para algum projeto para a cidade, enfim, muitos assuntos, né, que se eu falar, vou chegar aqui até amanhã, né, tanto assunto que dá para conversar, mas enfim, mas não, os assuntos que eles falavam eram apenas em relação à pornografia, é grave, e eles falavam cada coisa assim, nojenta, que era terrível. Não só isso, mas também chegou um momento que eu peguei no flagra os adolescentes da minha sala, os meninos no caso, né, até porque as meninas sentavam em outros lugares, os meninos no outro, né, é típico isso quando acontece na puberdade, né, acontece uma espécie de segregação, né, meninas ficam num grupo, meninos ficam no outro, né, enfim.
Eu estava comendo meu lanche, né? Minha mãe trouxe, né? Com todo carinho e amor, né? No caso, né? Estava comendo um Jack Links, né? Era uma delícia, um Jack Links, né? Enfim, eu estava na roda. Um garoto, ele trouxe um biscoito da Panko, né? Não sei qual que é o nome daquilo. Não é uma rosquinha da Panko, mas é tipo uma conchinha, sabe? Que a Panko, a marca Panko serve, um docinho. Ele estava comendo. E aquele pãozinho, mini pãozinho, meio que lembrou as hóstias, que é muito usada na Santa Ceia da Igreja Católica, né? As hóstias, que é um negócio redondo, lembrou? Ambos começaram a usar isso como uma ofensa, a zombar de Deus. Pegaram as hóstias e falavam: corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Sério isso. E ainda por cima com Deus não se brinca. Eles profanaram um elemento sagrado que Deus estabeleceu, né? Que é a Santa Ceia, o memorial. Eles profanaram, começaram a zombar. Pegaram aquele docinho e colocaram na língua do outro, né? Até porque na Igreja Católica o Papa, mas o Papa não, o Padre, né? Ele dá as hóstias assim, né? Um indivíduo vai lá, um homem, enfim. Sabe muito bem disso, né? Quem já foi católico vai entender, né? Enfim. E então, uns começaram a falar coisa ainda mais absurda. Um garoto da sala, né? Que ele era bastante imperativo, ele sempre era alterado, né? Ele acabou falando corpo de Satanás. Corpo de Satanás. E o outro começou a falar uma coisa ainda mais absurda, no qual nem vou falar aqui. Enfim, infelizmente, né? A gente sabe muito bem, eu estava naquela roda, mas eu fiquei absurdo, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Que profanidade é essa? Não se deve brincar com essas coisas de Deus. Infelizmente, os jovens, grande parte, né, tem se tornado assim, fazendo essas escolhas, corrompidas, né? Mas enfim, eu já até mesmo fiz um impacto de esperança na minha escola. Mas infelizmente, assim, não sei se alguns converteu, é claro, mas espero que sim, né? Mas eu acredito que dificilmente, porque a minha escola era uma Sodoma e Gomorra em forma de escola, porque as coisas aconteciam assim, eram terríveis, irmãos. Então, nunca aprenda a ser igual a alguém que tem uma conduta diferente, sabe? Nunca se iguale, nunca tente copiar o que o outro fala. Por exemplo, antigamente tivemos a onda dos cigarros, né? A mídia falando: olha, fumar é legal. Tivemos até o caso do cigarrinho de chocolate, né? De tantas crianças achando que fumar é legal, por causa que a mídia incentiva. Ou seja, não se iguale a essas coisas, nem tente, né? No caso, a gente vê também uma imagem, né? Assim, né? Um rapaz, né? Que aprendeu alguma coisa errada, né? No caso, né? Aí o pai falando: filho, olha só, você não deve ter aprendido, como vocês podem ver aí, aí. Eu vou dar um exemplo também sobre o que tem acontecido também. Enfim, infelizmente é um caso grave que tem acontecido e muito. Eu lembro uma vez que era ano novo, eu cheguei, né, ao bairro antigo onde eu morava, que era Jardim Esmeralda, e foi lá onde eu preguei pela primeira vez na minha vida, né? Essa é a terceira vez que eu prego na minha vida, né? E a segunda vez que eu prego no Remanso. Enfim, eu estava lá, a gente saiu da casa da minha tia, né, que mora lá em Campinas, era ano novo, coisa mais normal do mundo, as pessoas reunidas em famílias, né? Até porque o Natal e Ano Novo é um momento onde a família é para estar unida, né? Não alguém estar em lugares com prazeres, mudanças, com os amigos, né? Porque o Natal, a gente sabe muito bem que é um momento de união com a família, sabe muito bem disso, o Ano Novo também, né? Enfim, eu estava saindo, ouvindo, pensando na garota que eu gostava no colégio na época, né? Enfim, o carro, o pai colocou o rádio, com música dos anos 80, isso foi Natal. Acho que é Ano Novo, no caso. Enfim, estávamos descendo e de repente eu vi o bairro de Jardim Esmeralda, de longe. Eu vi inúmeros carros, motos, jovens usando roupas curtas. E eu ficava pensando: não pode ser. Não era nada mais e nada menos do que um baile de funk. O primeiro baile de funk aconteceu naquele bairro. Fiquei assustado. Jovens alterados com drogas, fumaças de narguilé para todos os lados. E infelizmente, como eu disse, a cultura também tem sido uma grande estratégia para Satanás. A música também, infelizmente, tem se tornado também uma estratégia para fazer com que os jovens vão até esses caminhos e vão para lugares como esse.
Podemos ver também uma notícia de 2022, né? Garotas brigando em baile de funk, né? Enquanto aí do outro lado podemos ver uma confusão generalizada, né? Até porque bailes de funk também já acontecem muitos casos de tiroteio, violência, e infelizmente muitos jovens são atraídos para esses lugares, sendo que, e o pior de tudo é que o Natal e o Ano Novo é o momento para se reunir com a família, e em vez de os jovens estarem com suas famílias, com pai, mãe, tio, avós, estão nesses lugares se autodestruindo, acabando com a sua saúde física e até mesmo saúde mental. Baile de funk a gente sabe que acontece muita coisa, terríveis. E não foi diferente também no ano seguinte, 2019. O primeiro baile de funk, como eu disse, aconteceu no ano novo de 2018. A gente foi numa chácara, né, em 2019 para comemorar o Natal. A mesma coisa. Quando deu a noite de Natal, começou barulhos de motos para tudo quanto é lado, pessoas alteradas, enfim. Ano seguinte aconteceu a pandemia e graças a Deus, né, o baile de funk nunca mais teve lá no Parque de Esmeralda. Amém? Isso, igreja? Amém. Enquanto isso, né, isso também até mesmo para evitar com que os jovens, né, conheçam mais aquele lugar, né? Enfim, a pandemia teve aí seu efeito positivo, que foi isso. Uma geração de jovens fiéis a Deus e seus mandamentos é uma geração totalmente rica. A gente sabe muito bem disso. Jovens, sempre sejam fiéis a Deus. Vale muito a pena. Por mais difícil que seja, não importa a sua situação. Você pode estar tendo dificuldade na escola, sofrendo bullying por ser diferente. Você pode estar nas universidades, ou alguma universidade que você estuda e tem prova na sexta noite ou no sábado de dia, enfim. Olha, por mais que você possa estar passando por uma situação, não desista, seja fiel a Deus até o fim. Amém. Até o fim. Amém. Porque, sinceramente, aqueles que são fiéis a Deus têm um final feliz. A história de José, por exemplo, sua fidelidade e fé inabalável nos provam que vale a pena confiar a Deus, colocar nas mãos de Deus nossas vidas, né? Sempre estar fiel, lembrar de suas leis, rejeitar a iguaria desse mundo, não é verdade? Ele nos garante um final feliz. Você que é jovem, talvez possa estar vendo, acho que na live, né, da igreja, do quarto, algo do tipo, você deve estar se perguntando, vale a pena ser fiel a Deus? Olha, te digo uma coisa, vale e muito a pena. Olha só o José, por exemplo, todo mundo conhece a história, né? É um exemplo. José, a gente sabe muito bem que ele cresceu em um lar conturbado, né? Até porque os irmãos de José eram terrível. Os irmãos de José, sabemos que antigamente as influências mais, assim como eu disse, eram externas no caso de José, até porque os irmãos podiam influenciar José, né? Mas ele não deixou se corromper, ele rejeitou as iguarias deste mundo, rejeitando as iguarias dos irmãos de José, né? Os irmãos dele, no caso, e ele continuou fiel, até que Jacó, né, ficou muito, nossa, né, José diferenciado, né? Enfim. E Jacó soube que o José, né, por ser fiel a Deus, ele começou a fazer muitas tarefas responsáveis. Acredito que na época, né, claro que a Bíblia não fala, mas acredito como ajudar a mãe a lavar uma roupa no rio, né, no riacho, né, ajudar Jacó, né, por exemplo, a pelo menos fazer o sacrifício, né, que eles faziam também. Enfim, não é verdade? Tem muitos relatos disso. José também, né, claro, a gente nós vemos na Bíblia que ele teve os sonhos, né, ele teve os seus sonhos. E, enfim, isso causou meio que uma ira, né, com os irmãos, né, tipo uma inveja, assim, por exemplo, dizendo assim, nossa, nós não vamos nos curvar diante dele e tal, né. Aí começa, além de estar em um lar conturbado, José também, infelizmente, teve assim uma dificuldade, porque os irmãos de José faziam de tudo para persegui-lo, apenas por ele ser fiel a Deus. Olha só isso. Enquanto isso, os irmãos de José estavam lá, né, subiram e Jacó fala, meu filho, vamos lá, eu gostaria que você ajudasse o papai, sabe? Ele precisa que você ache todos os seus filhos, né, assim, os seus irmãos mais velhos, né, enfim. Aí José, né, pegou aquela blusa dele lá, no caso que hoje em dia aquilo ali seria um suéter, né, até porque o tear, assim, é bem parecido com o de tricô, né, minha professora de tricô falou, né, enfim. Até porque tricô e tear são coisas iguais, assim, bem iguais no caso.
Enfim, aí José pegou seu casaquinho, né, ou suéter assim, né, começou a andar, procurar no meio do deserto. José, ele mal sabia que seria vítima de uma emboscada. Jogaram José no poço, que sabe muito bem. E eu acredito que José ficou totalmente ralado, né, até porque aquele poço, né, com certeza ele ralou o braço, né. Enfim, mais uma dificuldade. Depois, os irmãos tentaram matar, mas um impediu que isso não acontecesse. Deixaram lá. Veio a caravana ismaelita, venderam José e José ficou longe de seus pais. Nunca mais também viu sua mãe também. No caso, ele ficou naquele sol escaldante e não tem direção ao Egito. Apenas para o quê? Ser vendido como escravo, né? Escravo lá no Egito Antigo era a posição mais baixa classe, assim, acho que nem era classe social ser escravo no Egito Antigo, de acordo com os historiadores, alguns arqueólogos falam isso. Infelizmente, né? Sofreu muito. Mas depois Potifar comprou como escravo. No começo, José teve uma pequena dificuldade na casa de Potifar, mas depois, com o passar do tempo, Potifar viu que ele era um homem trabalhador, né? Ele viu que ele era meio diferenciado, né? Parecia tudo estar bem. A gente sabe muito bem que a gente vê o caso, né, que todo mundo conhece. A esposa de Potifar, né, vendo José como um homem alto, bonito, acabou tentando seduzi-lo. E é uma grande fraqueza dos homens, no caso, né? Mas, mesmo sob pressão, José manteve seu olhar fixo lá no alto. Ele não cedeu para seus desejos carnais, pelo contrário, ele decidiu permanecer fiel a Deus, mesmo em um momento de tentação carnal, né? Momento de uma tentação, assim, eu diria que não seria de acordo maléfica, mas seria maléfica sim, né? Porque primeiro estaria cometendo quebrando a lei, né, de não adulterarás, né? Inclusive, esse caso da história de José é muito antes de Moisés, né? Ou seja, o mais incrível quando eu li o relato de José, que ele estava já guardando os 10 mandamentos muito antes do Êxodo, bem antes. É incrível isso, não é verdade? E olha que os 10 mandamentos do não adulterarás foi escrito bem depois. Ele basicamente rejeitou. Mas com isso, a esposa de Potifar viu que era um caso que ela aproveitou para levar uma vantagem, né, para acusar falsamente José. Mas José, né, claro, né, com toda a fé, explicou para Potifar que nunca faria isso, aquele caso totalmente, né? Enfim, José foi levado na prisão, ficou 7 anos, ou seja, rebaixou de novo. Ele ficou 7 anos, realizou, ele basicamente o que ele fez também. Ele também interpretou sonhos, né, do copeiro, do padeiro, né, e realizaram, por incrível que pareça. O copeiro demorou muito tempo para depois lembrar de José, né, até porque o copeiro serviu o faraó, né, e o faraó basicamente estava tendo aqueles sonhos perturbadores no caso, né, sonhos assim que não conseguia, e ninguém do Egito conseguia interpretar. Magos, feiticeiros, ninguém conseguiu interpretar. Depois o copeiro, depois do tempo, né, lembrou. José foi libertado da prisão. José foi usado por Deus para interpretar o sonho do faraó e conseguiu. Depois José apresentou um plano para ele, né, para armazenar comida, né, fazer um plano para irrigações de plantas e plantações que estavam um pouquinho longe do rio Nilo, né? Enfim, por incrível que pareça, José foi fiel a Deus desde a época que estava na casa de Jacó. Olha só que incrível, a gente sabe também a história final. Ele foi promovido para governador do Egito, e quem estava acima dele era apenas o faraó, da classe social. E é incrível, né, como Deus honra aqueles que guardam seus mandamentos, que são fiéis a Deus, né? Amém. É realmente louvável isso, no caso, né? E isso prova o quão Deus é misericordioso com seus filhos também, né? Amém. E a gente conhece já o resto da história de José. Eu quero agradecer também com chave de ouro também, né, por essa mensagem que Deus, né, que Deus me usou, né? Quero agradecer a Deus porque Ele me usou para pregar essa palavra, né? Um grande, assim, eu encerro com chave de ouro essa pregação. Amém. Para agradecer ao Pai Eterno, que foi Ele que me fez passar essa mensagem. Não fui eu que tive essa ideia, foi Deus. Amém. Amém. Então, quero agradecer a todos, né? E orar também para encerrar esse culto, no caso. Amém. Vamos nos ajoelhar, né? E vamos orar para Deus.
Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos levando em segurança cada pessoa aqui neste lar, para o seu lar, Pai amado. Nós estamos gratos também a Ti, ó Pai amado, pelo privilégio de estar na casa de Deus também e por essa pregação que o Senhor me usou para falar com as pessoas daqui, os irmãos da igreja, ó Pai. Cristo Jesus, que o Senhor faça com que o Senhor conhece cada pedido e cada agradecimento, que as pessoas levaram aqui na igreja. Que o Senhor conhece cada um. Não sei qual é a dificuldade do irmão que está aqui na igreja, mas que o Senhor possa, Pai amado, fazer com que este irmãozinho, que o Senhor console, esse irmãozinho que pode estar angustiado, que pode estar com um pedido, não importa qual o problema seja, que o Senhor faça com que dê paz a ele, e se for a tua vontade, o problema pode resolver, meu Pai amado. Também o Senhor é Deus, e o Senhor compadece e ama muito os seus filhinhos. Amém, Senhor. Cristo Jesus, que o Senhor faça com que saiamos daqui com a mensagem refletida em nossa cabeça, que o Senhor faça com que possamos refletir a Tua mensagem, ó Cristo Jesus, no caminho para casa. Amém. Que o Senhor ainda nos dê forças para esta semana, que ainda a semana não acabou, Pai amado, que o Senhor continue nos dando força para enfrentar esta semana. Sei que muitos acordam cedo, ainda mais nesse calor, eu sei que não é fácil, mas o Senhor vai dar força, Pai amado, para essas pessoas. E que o Senhor faça com que possamos fazer com que essa semana seja uma semana onde podemos buscar mais a Tua Palavra, Pai amado, e irmos mais também ao Cristo Jesus, orar também. Amém. É o que nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Mateus, por essa rica bênção. Quando você começou a pregar, eu me lembrei de Espírito de Profecia, mensagem aos jovens, que fala mesmo sobre isso que você pregou. Lá em White ela fala assim que nessa faixa etária de idade é que o inimigo ele tem, logicamente ele tem estratégia para toda faixa de idade, mas essa faixa de idade é que é a mais atacada por causa daquilo que você pregou, das escolhas, que a carne prevalece sobre o Espírito, e aquilo que você pregou é que o Espírito prevalece sobre a carne. Amém. Amém. Deus. Isso, Amém.